Conclusão e encerramento do IP. Aqui, doutores, nós não temos grandes informações, tá? Mas a gente já está se achegando para essa parte do arquivamento aí, que eu sei que vocês estão doidinhos, tá? Então vamos lá, doutores. Conclusão e encerramento. Autoridade policial relata o inquérito. No relatório, ele vai decidir se realiza ou não o indiciamento. Lembrando que o indiciamento somente pode ser feito pela autoridade policial, tá? Vai estabelecer lá as conclusões dele. E para onde é que vai o inquérito policial chegando a juízo? Tá? Doutores, na ação penal privada, o inquérito policial ele fica aguardando em cartório a manifestação de vontade do querelante. Tá? Então ele fica à disposição do querelante em juízo pelo prazo decadencial de 6 meses, que é o prazo para a propositura da ação penal privada. Se a ação penal for pública, doutores, claro, será dado vista ao dono da ação penal. E quem que é o dono da ação penal? De acordo com o artigo 129, inciso 1 do Código da Constituição Federal, o Ministério Público. Então, será dado vista ao Ministério Público, certo? E o Ministério Público, então, que é o dono da ação penal pública, ele tem 3 possibilidades. Se ele entender que não há um arcabouço probatório robusto, capaz de sustentar uma denúncia, o que ele vai fazer? Ele vai requerer novas diligências, se ele entender que ainda elas podem ser realizadas. Então vai pedir para o delegado, investiga mais isso, preciso de mais informações sobre aquilo. Beleza. Se ele entender que ele tem matéria suficiente para lastrear a denúncia, ou seja, existem provas da existência do crime e indícios de autoria, ele vai oferecer a denúncia nos termos do artigo 41 do CPP. E por fim, doutores, se ele entender que não é o caso de oferecimento da denúncia, ele pode promover o arquivamento do inquérito policial. Ele pode promover o arquivamento ou, como vocês sabem, ele pode simplesmente arquivar o inquérito. Arquivar o inquérito. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Aqui, vamos abrir aqui, deixa eu abrir aqui, pessoal, o CPP, que vai ficar mais fácil para a gente pegar e olhar direto, né? Só que eu quero... Então, vamos lá. Artigo 28, né? Famoso artigo 28. Vamos lá. Artigo 28, doutores. Então, olha só. De acordo com a nova regra do artigo 28 do Código de Processo Penal, tá? Você está vendo aqui, ó. Ordenado o arquivamento do inquérito policial. Por quem? Pelo Ministério Público, tá? Então, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, sindicância, CPI, então qualquer peça de informação, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Ou seja, doutores, o que acontece? Agora, tudo fica dentro do Ministério Público. Então, isso, na verdade, esta regra aqui, ela é uma consequência, do artigo 3º-A do Código de Processo Penal. O artigo 3º-A diz que o nosso código, o nosso processo penal, ele é de natureza acusatória. Ou seja, pessoal, o dono da ação penal, ele quer arquivar a peça de informação. Ele arquiva. Agora, claro, você está vendo aqui que é uma decisão tomada pelo promotor, mas sujeita a um reexame necessário, digamos assim. Por quê? Porque é condição para o arquivamento que ele seja homologado pela instância superior do Ministério Público.
tá? Que no caso lá ou é o Procurador-Geral ou a Câmara de Coordenação e Revisão, tá? No caso do Ministério Público Federal. Não é? Certo? Então, bom, isso é quando você faz a leitura, do artigo 28. A nova leitura do artigo 28. Só que vocês sabem também que esta nova regra do 28 está com aplicabilidade suspensa. Então, se eu não estou aplicando o 28, na nova redação, significa o quê? Que está em vigor a redação anterior. Pois bem. Então, doutores, de acordo com o pacote anticrime, quem tem legitimidade para arquivar o inquérito policial? O MP, não é? Antes, o MP pede o arquivamento e quem homologa o pedido de arquivamento é o juiz, certo? Bom, o que está valendo hoje? Isso daqui, tá? O que está valendo hoje é isso daqui. Aí a Rebeca pergunta, pô, isso aí vai cair na prova? Rebeca, é o que eu falo para você. O examinador, se ele tiver bom senso, ele não vai fazer nenhum tipo de pergunta a respeito desses dispositivos que estão com aplicabilidade suspensa. Tá? Por quê? Porque a insegurança que a gente tem hoje ela é muito grande, apesar de tecnicamente você saber. Ora, se ele está com aplicabilidade suspensa, é porque vale a redação anterior. Tá? Então, apesar de você saber disso, mas mesmo assim, doutores, isso causa uma insegurança, tá? Isso causa uma insegurança e também não avalia tanto conhecimento assim, não. Tá certo? Agora, existem umas outras questões relacionadas com o arquivamento, que são importantes. Tá? Então, relembrando, qual é a regra que está em vigor hoje, tá? Deixa eu só ver aqui. Se eu falo isso antes ou falo depois. Não. Tá? Deixa eu pegar e falar aqui. Então, deixa eu até usar o slide em branco aqui. Então, pessoal, a regra que está valendo hoje é a redação anterior do artigo 28. E o que acontece? Então, vamos lá. O MP, pessoal, pede o arquivamento para o juiz, não é? Então, pede o arquivamento para o juiz. Beleza. Então, se o juiz concorda com o pedido de arquivamento, ok, o inquérito policial está arquivado. Tá? Agora, se o juiz ele não concorda com o promotor, dizendo, não, eu não concordo com esse pedido de arquivamento, eu acho que tem que oferecer a denúncia. E aí você começa a ver o absurdo da violação ao princípio do sistema acusatório. Bom, nesse caso, o que a redação do artigo 28 originária determina, doutores? Que essa controvérsia seja resolvida, então, pela instância superior do Ministério Público. Então, vai para o Procurador-Geral ou para a Câmara de Coordenação e Revisão, no caso do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral, doutores, tem duas opções. Se ele concorda com o promotor, vou colocar aqui promotor, se ele concorda com o promotor, o que o juiz tem que fazer, doutores? Vestir a sandália da humildade, tá? Arquivado o inquérito, não é? Se o procurador-geral concorda com o juiz, dizendo, não, realmente não é o caso de arquivamento, o que o 28 dizia, ou diz, não é? Que ele mesmo vai oferecer a denúncia ou vai nomear um promotor, vai nomear outro promotor ou outro órgão do Ministério Público para que este a ofereça. Lembrando que este outro promotor, ele age por delegação do procurador-geral. Portanto, a ideia da autonomia do órgão ministerial aqui, doutores, não se aplica. Ou seja, como ele age por delegação, ele não pode se recusar. Tá certo? Então, olha só. Lembrando que essa regra do 28 ela ainda é utilizada hoje quando nós temos divergência entre juiz e promotor, tá? Em outras situações. Então vamos lá, repetindo. MP pede o arquivamento. Juiz concorda, arquiva. Juiz discorda do promotor. Procurador-geral concorda com o promotor, arquiva. Procurador-geral concorda com o juiz, denúncia. Tá certo?